Bem, pessoal, boa noite. O objetivo dessa reunião é explicar um pouco sobre essa questão do passaporte sanitário e a obrigatoriedade das vacinas contra a Covid-19, né? Então, eu usei essa figura, esse é um diplodoco, é um dinossauro daqueles peso pesado, né? E era um grandão herbívoro, mas ele realmente era bem grande. Esse assunto é de extrema importância porque ele impacta a nossa saúde, a saúde das gerações futuras, e por esse motivo eu escolhi essa imagem desse diplodoco, é um dinossauro herbívoro de grande porte. Vocês vão entender por que motivo eu escolhi essa figura, né? Então, exatamente dizer que isso é uma ideia realmente pesada, né? Esse passaporte sanitário e a obrigatoriedade é uma ideia de peso, né? Então, nós estamos no meio de uma guerra biológica, né, desse vírus, coronavírus tipo 2, que desde dezembro de 2019 vem atormentando as nossas vidas, né? Então, nós sempre, quando pensamos em tratar doenças virais, automaticamente surge a ideia de se usar uma vacina, né? Tradicionalmente, na medicina, as doenças virais, elas são prevenidas com vacinas. E as vacinas, inicialmente, para colocar uma questão de definição, ela é um medicamento chamado medicamento imunobiológico, porque utiliza, com diversas técnicas de fabricação, um fragmento de um vírus, de uma bactéria ou um toxoide para desencadear uma resposta imunológica no hospedeiro e fazer com que ele desencadeie uma resposta de produção de anticorpos, que vá proteger esse indivíduo quando ele finalmente estiver diante do micro-organismo que foi o objeto da vacina, né? E se vocês olharem todos os artigos que falam de vacinação, quase sem exceção, essa frase com variantes, ela está presente no primeiro parágrafo, né? A vacinação é uma das intervenções de saúde pública de maior sucesso já implementadas e continua a ter grandes impactos na prevenção de doenças e morte devido a doenças infecciosas em todo o mundo. Então, isso aqui é quase um mantra de todos os artigos científicos que se referem à vacinação. Só que nós vamos precisar quebrar alguns paradigmas aqui hoje, né? Como os medicamentos apresentam eventos adversos, as vacinas também apresentam eventos adversos, né? E nós temos uma questão de que qualquer medicamento, ele vem para ele chegar no uso disseminado, ele passa por várias fases, desde a fase pré-clínica, em que são feitos testes em animais, para que se veja o racional do uso daquele medicamento ou daquela vacina, né? E depois entra nas fases clínicas, fase 1, 2, 3 e 4, né? Então, nós temos que na fase 1, se objetiva ver principalmente se aquele produto é tolerado e se é seguro, e geralmente são voluntários saudáveis e pacientes estáveis. E aqui são dezenas de pessoas avaliadas. Na fase 2, você já escolhe determinados grupos, por exemplo, idosos, pacientes com algum tipo de doença, grávidas, crianças, né? E aqui, de novo, a tolerabilidade, a segurança continuam sendo avaliadas e já se fala em eficácia, a definição da quantidade de doses, né, que esse medicamento ou essa vacina precisa para que faça o efeito desejado. E depois, na evolução, aqui são centenas de pessoas. Na fase 3, geralmente são os estudos multicêntricos, né, placebo controlado, e aqui nós estamos falando de milhares de pessoas, e aqui também continua se falando na eficácia, né? As principais questões são resolvidas na fase 2. Aqui você só amplia o número, justamente para já ter uma noção maior de eventuais eventos adversos.
Quando esse medicamento, essa vacina passa, é aprovado pelos órgãos regulatórios, entramos na fase 4, que é a fase de uso disseminado pela população, e existe o conceito da farmacovigilância, em que, a todo momento, essas questões de eventos adversos precisam ser estudadas e reavaliadas, né? Então, o que nós temos é que, hoje em dia, as ditas vacinas da Covid, elas estão, em teoria, nessa fase 4, mas, na verdade, elas não passaram da fase 3, né? Isso é algo um pouco estranho. A Anvisa, no Brasil, ela não avaliou nenhum tipo de vacina em relação ao seu conteúdo. Ela só avalia documentos, né? E como nós sabemos, como se fala aqui no Brasil, os documentos, os papéis aceitam qualquer coisa. Infelizmente. Então, nós temos, para especificamente a aprovação de vacina, depois da fase pré-clínica em animais, a aprovação regulatória pelo sistema CEP-CONEP, que é o sistema da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e pela Anvisa, o estudo deve ser cadastrado lá, depois entra na fase clínica, 1, 2, 3, e aí, de novo, aprovado, regulado, né, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, e aí ele é colocado em acesso. Então, nós temos essa questão que, na verdade, todas as ditas vacinas da Covid, elas não saíram dessa fase 3, mas conseguiram aprovações emergenciais ou mesmo definitivas, como no caso da vacina da Pfizer, sem que esse processo tenha tido o tempo adequado. Um outro ponto muito importante é o seguinte: essa fase 1, ela costuma durar de 6 a 9 meses, né? A fase 2 dura de 2 a 3 anos. A fase 3 dura mais uns 3 a 4 anos, né? Todo esse processo leva entre 10 a 14 anos para qualquer medicamento ou vacina habitual, né? Então, nós temos realmente uma aceleração preocupante desse processo, principalmente com o uso de substâncias, em muitas delas totalmente novas e desconhecidas. Então, esse ponto é extremamente importante. Só um minuto que eu estou voltando aqui. Então, nós temos que entender o que é um evento adverso pós-vacinação. Primeiro, um evento adverso é qualquer ocorrência médica indesejada que ocorra após a vacinação, não possuindo necessariamente uma relação de causa e efeito com o uso da vacina ou outro imunobiológico, por exemplo, as imunoglobulinas, né? Ele pode ser qualquer evento indesejável ou não intencional, isto é, um sintoma, doença ou achado laboratorial anormal, tá? No geral, os eventos adversos após vacinação, para as vacinas habituais do dia a dia que todos nós conhecemos, eles são considerados até 42 dias após a vacinação, né? E os eventos neurológicos, eles são avaliados até 3 meses depois da vacinação. Só que nós precisamos entender que o acúmulo fora do habitual em associação de tempo de um determinado evento adverso com a vacinação anterior reforça a hipótese da associação de causa e efeito. Ou seja, nós temos que sempre atentar para algo que se repita, né, depois de uma determinada vacinação. Isso nós estamos vendo agora com a questão dos casos de miocardite, de inflamação aguda do músculo do coração, exatamente em função desses eventos adversos que estão acontecendo com a vacina da Pfizer, com as vacinas de RNA mensageiro. Então, esses eventos, eles podem acontecer por fatores relacionados à vacina, tipo, se é vacina de vírus vivo ou não vivo, a cepa, o meio de cultura, o processo de inativação, atenuação, a presença dos adjuvantes, que são substâncias que são colocadas na vacina justamente para facilitar que o sistema imunológico identifique esses produtos, esses antígenos, né, da vacina, e produza a resposta imunológica, né? O lote,
Então, isso, e também, agora no caso, muito importante a questão da refrigeração, né? Nós estamos vendo uma discussão de uma flexibilização, por exemplo, da temperatura, no caso das vacinas da Pfizer, extremamente preocupante, porque, na verdade, eles estavam falando de menos 70 graus, com geladeiras, freezers específicos, agora estão dizendo que é possível deixar a vacina 5 dias numa temperatura de geladeira normal, né? Então, tem algo muito estranho acontecendo nesse terreno. Existem fatores relacionados aos vacinados, a idade, o sexo, o número de doses, datas das doses anteriores, os eventos adversos às doses prévias, doenças concomitantes, alergias, autoimunidade, deficiências imunológicas, e tem os fatores relacionados à administração, tipo agulha, seringa, o local da inoculação e assim por diante. Aqui é apenas um resumo, né? Então, nós sempre temos que pensar nessas condições para tentar entender exatamente que tipo de evento adverso é esse que está acontecendo, tá? Então, nós consideramos o terreno biológico do paciente, as questões ambientais dele também. Então, isso aqui é fundamental que fique bem nítido, bem claro, tá? Então, quando nós falamos de eventos adversos, nós também temos que lembrar que podem acontecer em pacientes com deficiência imunológica primária, né, por problemas congênitos, são doenças raras, ou no caso de pacientes que têm compromisso da imunidade, como portadores de leucemia e linfoma, né? Então, nesses casos, muito cuidado com vacinas de vírus vivo, como vacina de sarampo, cachumba e rubéola, né? E assim por diante. Agora, esse ponto aqui é de extrema importância, que precisa ser entendido. Existem vários tipos de reação que podem gerar alergias, né? Porque existem os eventos adversos por reação de hipersensibilidade. Então, existe uma classificação médica chamada reações de gel e Cumbs, que são clássicas na imunologia, básica, né? Então, as reações de tipo 1, elas são as reações imediatas, que são mediadas por um anticorpo pequeno chamado IgE. Então, aqui nesse caso, a pessoa, por exemplo, aplicou a vacina, ela vai ter ela pode ter uma anafilaxia, um choque anafilático, ela pode fazer um edema de glote, um edema de lábio, um edema de pálpebra, né? Ou um broncoespasmo, alguma reação aguda, praticamente imediata, à aplicação da vacina. As outras, que são reação do tipo 2, mediada por anticorpos, ou reações do tipo 3, formação de imunocomplexos, ou reação do tipo 4, hipersensibilidade tardia, que envolve a imunidade celular. Cada tipo de reações de gel e Cumbs explicam eventos adversos que nós podemos ver com diversas vacinas. Então, essa ideia de que, eu tomei a vacina hoje e eu desenvolvo uma reação daqui a 6 meses, não tem nada a ver com a vacina, não é verdade, né? Existem reações de hipersensibilidade, por exemplo, ou de imunocomplexos que se desenvolvem 2, 3 anos depois, em função das características do sistema imunológico, né? Então, que isso fique claro. Então, o próprio curso de vacinologia da OMS, ele sempre recomenda que, quando nós estamos falando de imunidade, pesar o benefício da infecção natural versus o benefício da vacinação. E agora, essa semana, justamente, saiu um artigo dizendo que as pessoas que se infectaram naturalmente com coronavírus tipo 2, eles apresentam imunidade mais prolongada, ao contrário do que se vinha dizendo até uma semana atrás, né? Então, e obviamente, essas pessoas com imunidade natural, a imunidade produzida pela infecção natural, elas não teriam necessidade de serem vacinadas. Aliás, isso pode, inclusive, gerar um risco adicional de excesso de produção de anticorpos com lesão dos órgãos por conta da reação cruzada da vacina com os anticorpos anteriormente produzidos pela infecção natural. Então, existem erros relacionados à imunização, que não é o caso,
mas existe uma questão muito importante, que é pouco conhecida, né, das pessoas em geral, que é o conceito de cluster. Cluster é a ocorrência de 2 ou mais casos de um mesmo evento adverso no tempo, local, vacina administrada. Isso já vem acontecendo, né? E vocês vão ver aqui como que isso pode impactar a nossa percepção da segurança das atuais vacinas. Esses quadros, né, não é o objetivo falar, mas para que vocês apenas entendam que todas as vacinas, elas são desenvolvidas com tecnologias variáveis, né, a maioria já com muitos anos de desenvolvimento. Em geral, todas as vacinas têm componentes que são produtos químicos que estão ali presentes com algum objetivo, né? Então, nessa tabela, o azul representa os metais pesados, né? Os amarelos são produtos químicos que são tóxicos, mas que têm capacidade de induzir o sistema imunológico e também conservar o produto. E em verde são os derivados celulares, geralmente fetos abortados, células fetais de fetos abortados. Então, vejam, quase sem exceção, todas as vacinas contêm pelo menos um produto de uma dessas categorias. Esse é o calendário vacinal norte-americano, que nós usamos no Brasil também. Então, voltando aqui, um outro ponto importantíssimo é que esse estudo feito nesse serviço chamado Harvard Pilgrim Healthcare, ele é um serviço acoplado à Universidade de Harvard, e eles instauraram um sistema de monitoramento, né, de prontuário médico, que conseguiu identificar, naquele momento em que isso foi estudado, de junho de 2006 a outubro de 2009, 1,4 milhão de doses de 45 vacinas diferentes foram administradas. E desse montante, desse número total, aconteceram 35.570 reações possíveis. Ou seja, 2,6% das vacinações podem gerar reações indesejáveis, né? Indesejadas. Então, existe essa estatística de uma reação vacinal a cada 39 vacinas aplicadas, fazendo uma regra de 3 simples aqui. E o ponto muito importante desse estudo é esse aqui, que os eventos adversos de medicamentos e vacinas são comuns, mas eles são subnotificados, né? Então, e que menos de 1% dos eventos são relatados. E isso é extremamente preocupante, porque se nós temos, por exemplo, 100 eventos adversos, na verdade, nós estamos falando de um universo de 10 mil eventos adversos, de verdade, né? Porque só 1%, menos de 1%, na verdade, são relatados, notificados, tá? E o que nós estamos vendo é que, na verdade, as vacinas, ditas vacinas contra a Covid, elas, na verdade, elas deveriam ser chamadas diferentes. Elas são injeções genéticas experimentais. Elas não configuram o critério clássico de vacina, porque todo o mecanismo que está sendo utilizado é totalmente novo, diferente do que seria esperado para um padrão de vacina segura, né? Entre aspas. E os eventos adversos dessas injeções genéticas experimentais? Como é que eles estão acontecendo, né? Lembrando de novo, no máximo 1% dos eventos adversos de vacinas sendo notificados. Nós temos aqui, não sei porque está voltando, nós temos aqui as vacinas que estão disponíveis agora, né? A vacina do Butantan, Coronavac, ela é uma vacina que usa antígeno do vírus inativado, né? E usa uma substância, hidróxido de alumínio, como adjuvante. Ou seja, esse alumínio aqui presente, ele tem o objetivo de proteger, aumentar a durabilidade do antígeno do vírus inativado e apresentar esse antígeno viral para o sistema imunológico do vacinado, para que ele fabrique os anticorpos, né? A questão é que a bula, tanto a bula do paciente, a bula
do profissional de saúde não revelam quanto de alumínio existe na Coronavac, né? Então, nós sabemos, por literatura médica, que a quantidade de alumínio aceitável é de 10 microgramas por litro de sangue. Então, uma mulher média poderia ter, né, lidar com 40 microgramas, uma vez que tem 4 litros, e um homem médio, 50 microgramas. Se a Coronavac seguir os padrões, por exemplo, da vacina HPV, do papilomavírus humano, que também é fabricada pelo Butantan, nós sabemos que uma única dose da vacina HPV contém 225 microgramas, ou seja, 4 a 5, quase 6 vezes o valor aceitável. E nós sabemos que alumínio é neurotóxico, né? É tóxico para o sistema nervoso central e periférico, além de lesão renal e hepática, fígado e rins. No caso da vacina AstraZeneca, nós temos partículas virais de vetor de adenovírus recombinante de macaco, chimpanzé, né, que é feito, usado especificamente para replicar o vírus, essas partículas virais, e faz com que esse adenovírus ele expresse essa proteína spike, a tal das anteninhas do vírus, na superfície. Ele é produzido em células renais, rins embrionárias humanas, essas REC293, que são geneticamente modificadas. Essas células são células de feto abortado, então pessoas que têm objeção de consciência, elas podem se sentir incomodadas com esse fato, né? E também esse produto contém organismos geneticamente modificados, né? Outro ponto importante dessa vacina AstraZeneca é a quantidade de polissorbato, a presença do polissorbato 80, que é uma substância feita para conservar o produto, mas que nós sabemos que isso passa na barreira hematoencefálica para facilitar a chegada dos antígenos virais no sistema nervoso central, e isso aqui também faz uma liberação potencial maciça de histamina, que é uma amina vasoativa que exatamente faz uma série de efeitos danosos em quantidade maior, né? É muito comum na vacina AstraZeneca os pacientes referirem tremores, alterações de temperatura, alterações de sono, né? Padrão de apetite, que duram até 24 horas, 48 horas, e exatamente por liberação maciça de polissorbato, de histamina induzida pelo polissorbato. No caso da vacina da Pfizer, nós temos uma situação diferente, né? Essa vacina, ela utiliza o RNA mensageiro de cadeia simples. Esse é uma fita de RNA, né, que ela é encapsulada numa estrutura aproximadamente redonda e codificando essa proteína spike, aqueles pininhos da superfície do vírus, e esse RNA mensageiro, então, ele é protegido por 4 tipos de substâncias de gordura. São nanolipídios, né? Inclusive colesterol. São 3 nanolipídios e substâncias particuladas lipídicas e o colesterol, justamente para fazer essa capa de gordura que consiga proteger a proteína spike, né? O problema disso tudo é que agora já está se sabendo que essa proteína spike sozinha é tóxica e ela consegue induzir uma série de problemas, de danos celulares, né? Nos pulmões, nos rins, no sistema nervoso central. E a vacina da Janssen, ela é bem parecida com essa da AstraZeneca, Oxford, né? Também usa um vetor de adenovírus recombinante, também expressa a proteína spike, e nesse caso ela contém também o polissorbato 80 e é produzido numa outra linhagem celular de feto abortado também, só que de retina, de olho, né? E o que nós temos de problemas aqui, especialmente para indicação em grávidas, em mulheres que estão amamentando, em crianças, é que
basicamente, não existe estudo em nenhum desses grupos, né? E, infelizmente, nós estamos vendo uma aplicação irresponsável dessas vacinas nas mulheres grávidas, com uma recomendação absolutamente estranha do Ministério da Saúde por uma nota técnica que eu pessoalmente considero inaceitável. Então, vejam, não existe informação sobre o uso da vacina na lactação, não se sabe se é excretado no leite materno, não há estudos em populações pediátricas. Lembrem, vocês lembram que na fase 2 é a fase de estudos em que nós fazemos os estudos nos grupos, né? Então, esses grupos não foram estudados, não existem estudos nesse caso. E então, no Brasil, nós temos esse sistema Vigimed, né? E esse sistema é o sistema de relato de eventos adversos, que pode ser acessado por esse link aqui embaixo, tá? E, vejam, aqui apenas fazendo os filtros para que a gente possa entender um pouco desse cenário, a Coronavac, ela teve 1.532 notificações de eventos adversos, esses dados são de hoje, data de hoje, tá? E reparem que a imensa maioria dos estados brasileiros não tem notificação nenhuma. Então, isso é muito estranho, né? Porque, imagina, um estado do tamanho do Pará, do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, 0 de notificação, isso não existe, né? Então, obviamente, o sistema está falho e eles não está tendo transparência suficiente, não está refletindo a realidade do que nós estamos vendo e ouvindo a todo momento, a todos os dias. No caso da Coronavac, tem aqui relatados 225 casos de óbitos, né? E chama a atenção que nas notificações por gravidade, 1.875 casos não informados qual o grau de gravidade, né? Então, os números não batem exatamente, então existem problemas nesse sistema, e isso aqui é fundamental, porque, digamos que estivéssemos na fase 4, a fase em que a farmacovigilância deve acontecer, e nós não temos dados suficientes, nem abertura de transparência para saber exatamente o que vem acontecendo em relação aos eventos adversos esperados de monitoramento nessa fase 4, né? Agora aqui, vejam, no caso da AstraZeneca, o número de notificações é bem maior, 3.238, só voltando aqui, Coronavac 1.532, 3.238 na data de hoje. Também vários estados sem nenhuma notificação, né? E vejam, outro ponto importante, desfecho também não informado, no caso da AstraZeneca, maioria, 1.962 casos, menos óbitos do que a Coronavac, 93. Também em notificação de gravidade pouco informado, né? 2.700, olha, dos 3.200, 2.700 simplesmente não informaram qual era a gravidade do caso. Isso é, de certa forma, inaceitável, porque não dá para tirar conclusão nenhuma a respeito dessa informação. E o fato é que nos outros países, né, nós estamos acompanhando essa movimentação mundial, e Israel está estudando a ligação entre a vacina da Pfizer e os casos de miocardite. 275 casos só entre dezembro do ano passado, quando a campanha de vacinação começou lá, e maio desse ano, né? Esse é um número exorbitante de casos de uma doença rara, normalmente. Então, pelo Código de Nuremberg, que julgou os casos relacionados à experimentação feita nos campos de concentração nazistas, esse código, ele prevê e define normas de experimentação em seres humanos,
o uso do consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa, e, na verdade, o que vem sendo feito em relação às vacinas da Covid, as ditas vacinas da Covid, é que não houve nenhum tipo de uso de termo de consentimento livre e esclarecido. A pessoa precisa ser informada que ela está participando de uma pesquisa, né? Existe necessidade de experimentação em animais, precedendo experimentação em seres humanos, naquela fase pré-clínica. No caso da vacina da Pfizer, vem se falando que os estudos em animais, eles não foram divulgados porque os animais morreram. Então, que se ultrapassou essa fase para a fase clínica em seres humanos sem respeito a essa regra básica de pesquisa, né? A ausência do risco, a qualificação do experimentador e, muito importante, a interrupção do experimento a qualquer momento dos ensaios, diante das evidências de potencial dano maior do que o benefício que a vacina possa fazer. E aí nós estamos vendo uma situação inédita, né, até certo ponto inédita, em que esse tipo de conceito acaba desembocando na justificativa que o passaporte vacinal ele objetiva, né, que é exatamente os não vacinados se tornarem uma ameaça à saúde pública e para os vacinados. Ou seja, se eu me vacino e essa vacina é eficiente, por que eu deveria ter medo de um não vacinado? Né? Então, não faz sentido, mas isso é veiculado a todo momento como uma argumentação que garante que justifica a aplicação de, por exemplo, um passaporte, como nós vamos comentar. Então, nós desembocamos aqui nesse projeto de lei 1674, que foi aprovado recentemente do senador Carlos Portinho. Esse projeto foi aprovado agora, dia 10 de junho, né? Na consulta pública que está encerrada, a imensa maioria das pessoas que votaram não, né, a ele. Ainda assim, ele foi aprovado e ele simplesmente institui, além do Certificado Nacional de Vacinação, o Certificado de Vacinação Internacional e a testagem, né? Ele também institui esse certificado de testagem e o certificado de recuperação de doença infecto-contagiosa. Então, vocês imaginem que esse tipo de exigência vai acontecer a partir desse projeto de lei, fazendo com que os brasileiros sejam obrigados a revelar os seus dados, quando até pouco tempo atrás, se, por exemplo, um paciente é portador de HIV, ele é protegido por lei em relação ao sigilo da sua condição clínica, né? E essa plataforma digital, então, ela vai gerar, né, ter todo um processo de disponibilização desses dados, e existe uma séria discussão sobre essa questão da preservação dos dados individuais. Então, esse projeto realmente ele é preocupante, né? E aí nós temos aqui esse resultado final, que o Senado aprovou por unanimidade esse certificado de imunização, né? Com a justificativa de que isso facilita e vai ser benéfico, vai permitir que as pessoas vacinadas ou que testaram negativo circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso, ou seja, o controle vai acontecer de forma nunca antes vista no Brasil, né? Criando literalmente duas castas de brasileiros, os vacinados e os não vacinados. Como evolução desse projeto de lei, temos o projeto de lei 5555, também de 2020, de autoria do senador Ângelo Coronel, né? E ele vai mais longe. Esse é um projeto de lei de assunto jurídico, que envolve direito penal e processual penal, né? E ele tipifica como crimes puníveis com pena de reclusão, você pode ser preso, as condutas de deixar de se submeter sem justa causa à vacinação obrigatória em situação de emergência de saúde pública.
e de criar, divulgar ou propagar por qualquer meio notícias falsas sobre as vacinas do Programa Nacional de Imunização ou de qualquer modo de desestimular a vacinação. Né? Então, isso aqui é um claro atentado às liberdades individuais, né? Uma promoção de medidas restritivas, principalmente de liberdade de expressão, ou seja, imagine um médico que não pode falar sobre eventos adversos, como se as vacinas fossem, em geral, medicamentos acima do bem e do mal, né? E isso é o que ele propõe. Então, vejam, também a maioria esmagadora votando não, esse está em tramitação, esse ainda pode ser derrubado e será, se tivermos condições de realmente fazer algo para impedir esse tipo de absurdo. Então, vejam aqui, o processo, ele diz no seu artigo 1º que omitir-se ou contrapor-se sem justa causa, na condição de pais ou responsáveis legais, a vacinação obrigatória da criança ou adolescente em situação de emergência de saúde pública, que vai ser definida pela autoridade competente, obviamente, né? A pena para esse pai ou responsável legal é de 1 a 3 anos. Imagine, 1 a 3 anos de reclusão por conta de uma discordância sobre a questão da vacinação da criança ou adolescente. E ele vai mais longe. Você, como indivíduo, se deixar de se submeter sem justa causa à vacinação obrigatória em situação de emergência de saúde pública, também pena de reclusão de 2 a 8 anos, além de multa, né? Então, vejam, nós estamos chegando próximo de uma situação muito preocupante, em que nós estamos sendo, de certa forma, coagidos a sermos receptores de substâncias que não ultrapassaram o básico em termos de segurança em relação às fases de experimentação de qualquer medicamento, né? Então, isso aqui realmente é inaceitável que evolua e precisará ser revogado. Então, nós temos aqui o nosso senador Ângelo Coronel defendendo a punição a quem espalha notícias falsas sobre vacinas e o projeto que torna crime a omissão, a vacinação e propagação de notícia falsa sobre vacina, né? Então, realmente é impressionante. Então, aqui, esse projeto de lei 5555, né? Então, nós temos que ter ações. E aqui entram os dinossauros carnívoros de pequeno porte, né? Que realmente, simbolizando as ações que vão precisar ser tomadas, considerando estratégia e velocidade de ações. Então, nós temos o cenário atual. A vacina Pfizer conseguiu a autorização definitiva no Brasil, praticamente foi o primeiro país no mundo que concedeu apenas com documentação em papéis, sem análise do conteúdo da vacina, a liberação geral, né, registro definitivo e agora liberada para adolescentes, né? E ainda com a promessa que ela seria 100% eficaz em adolescentes sintomáticos, diz a líder médica da empresa. No meu entendimento, isso aqui configura propaganda enganosa, né? Porque não existe nada 100% eficaz, né? Mas vamos ver como é que eles vão explicar os casos de miocardite que vão começar a acontecer no Brasil também. Então, a primeira ideia é gerar um documento técnico assinado por, no mínimo, 100 profissionais de diversas áreas, médicos, advogados, promotores, pessoas com alguma capacitação que possam opinar tecnicamente sobre esses temas, no sentido de impedir essa obrigatoriedade em relação a grávidas, lactantes, crianças e adolescentes, né? Obviamente, com embasamento científico
já existente que justifique isso. Por exemplo, hoje, né, isso foi notícia de ontem, aliás, dia 14 de junho de 2021, a Betim, uma cidade próxima a Belo Horizonte, começa a vacinar os estudantes a partir de 12 a 14 anos contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer, né? Então, vejam que a vontade de vacinar as nossas crianças está bem acendida. E lembrando que o principal patrimônio, do ponto de vista até mesmo econômico, são as crianças, né? Porque são as crianças que, uma vez crescidas, vão justificar os aspectos econômicos de qualquer país. Então, nós estamos colocando em risco as nossas crianças em função desse tipo de comportamento avassalador e irresponsável em relação à adoção de vacinas desse tipo, em especial de RNA mensageiro em crianças e adolescentes, quando não existem estudos nessa faixa etária, né? Isso precisa ficar bem claro. Então, nós podemos desenvolver ações em relação ao conteúdo das vacinas, entre aspas, solicitar análise dos conteúdos por laboratório independente, porque realmente ninguém sabe efetivamente o que tem dentro de cada uma das vacinas, né? Essa análise vai precisar acontecer. Nós temos direito de acesso aos contratos, né? Por exemplo, o Butantan alegou na CPI da Covid que existia sigilo industrial, né? Que a empresa chinesa exigiu sigilo industrial, né? Assim como, por exemplo, a Pfizer exigiu que o governo brasileiro fizesse um estudo, a contratação de um seguro internacional britânico que cobrisse eventuais danos de eventos adversos, isentando totalmente a empresa produtora da vacina. Ou seja, a União, o governo brasileiro assume o risco de tudo que está sendo aplicado de forma experimental nos brasileiros e contratou um seguro modesto, até de 10 milhões de reais, que, na minha opinião, é muito baixo para tudo que se espera de acontecer em relação a esses eventos adversos. Nos aspectos bioéticos, nós temos a questão da discussão da objeção de consciência, a presença dos organismos geneticamente modificados, ações judiciais em função de restrição de direitos fundamentais, a questão do princípio da precaução, em função do desconhecimento do real risco que essas vacinas, ditas vacinas, injeções experimentais, estão sendo produzindo nas pessoas, né? Nós precisamos pensar nessas campanhas de comunicação, explicando para as pessoas, conscientizando as pessoas sobre o risco desses experimentos, né? Com confecção de adesivos, camisetas, documentos com perguntas e respostas sobre qual é a realidade desses riscos, né? E as ações nacionais, as parcerias com movimentos conservadores, a pressão nos gabinetes parlamentares, a realização de audiências públicas para que nós possamos efetivamente dar voz a essa preocupação e conseguir o mínimo de garantia em relação ao cuidado que se deve ter com a população brasileira e as parcerias internacionais com as organizações PANDA, OMV, America's Frontline Doctors e a Declaração de Great Barrington, né? Se nada funcionar, talvez tenhamos que voltar para 1904, num episódio chamado A Revolta da Vacina, em que no Rio de Janeiro as pessoas, em função das condições de problemas ambientais, principalmente, né, as pestes e tudo que vinha acontecendo no Rio de Janeiro em função da existência dos cortiços, houve uma lei, né, a Lei 1261, de 31 de outubro de 1904, em que foi obrigada a vacinação e a revacinação contra a varíola.
Então, essa lei dizia que tornava a vacinação e a revacinação contra a varíola obrigatória em toda a República Brasileira, né? Que a vacinação seria praticada a partir do 6º mês de idade. Imagina um bebê de 6 meses de idade sendo vacinado contra a varíola, né? A revacinação acontecendo 7 anos após a vacinação e repetida nos setênios, né? E assim ia, todas as obrigatoriedades. As pessoas se revoltaram, né? Houve, durante uma semana, muita reação, a lei foi revogada e ficou conhecida como a Revolta da Vacina, a maior batalha do Rio de Janeiro, que foi extremamente comentada na ocasião, né? Então, essa situação, apenas a título de lembrança da história, relativamente recente, um pouco mais de um século atrás, nós já vivemos essa situação de arbitrariedade, de obrigatoriedade de uma vacina, na ocasião também pouco conhecida, né? E isso foi objeto de justamente problemas de saúde pública que justificaram, entre aspas, a obrigatoriedade da vacina da varíola. A consequência é que o governo suspendeu a obrigatoriedade, algumas pessoas foram presas e foram enviadas para o Acre, né? E o interessante é que no Acre, hoje em dia, existe um cluster, né, de 110 crianças e adolescentes com sequelas e eventos adversos da vacina HPV, né, da vacina do papilomavírus humano, que também é pouco estudado e pouco divulgado. Então, na ocasião, o Acre estava sendo incorporado, né, ao Brasil, numa negociação com a Bolívia, e essas pessoas deportadas foram deportadas para o Acre. Na ocasião, Rui Barbosa, né, colocou exatamente a posição dele, que a lei da vacina obrigatória é uma lei morta, se posicionando contra a vacina da doença mortal do século XX. Então, ele disse o seguinte: contrário era e continua a ser a obrigação legal da vacina. Não sou, entretanto, suspeito. Sempre a pratiquei, em mim e nas pessoas de minha família e dependência, conquanto a minha experiência mesma, no círculo dos meus, registre um caso gravíssimo de seus perigos, às vezes fatais. Mas a minha antiga confiança nesse preservativo contra a varíola não me autorizava a impô-lo, sob a forma da lei, aos meus semelhantes. Eu não tenho o direito de legislar coercitivamente para os meus concidadãos a terapêutica, né? E nós estamos repetindo a história, exatamente nesse momento, nós estamos conversando e ouvindo sobre essa possibilidade de uma lei que torna crime, né, você não querer se vacinar com uma substância experimental, que não tem segurança suficiente, não houve tempo de amadurecimento, de observação, de farmacovigilância que permita que esse produto seja realmente considerado seguro, né? Então, nós estamos revivendo essa questão da obrigatoriedade com algo mais grave, né? Risco de reclusão até 8 anos. Então, estamos aqui no nosso Rui Barbosa, né, essa frase que é conhecida da maioria de nós, em que ele diz que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderosos nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. E eu espero que nós não tenhamos vergonha de sermos honestos e que nós tenhamos condições de evitar que a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, a saúde das pessoas que nós amamos, seja colocada numa espécie de roleta russa, né, de jogo de azar, porque não se pode fazer jogo de azar com saúde, definitivamente não se pode, né? Então, nós estamos vivendo nessas supostas vacinas, que na verdade são experimentos genéticos, né, situações totalmente experimentais nesse momento, inseguras, a necessidade de exigir informação de qualidade sobre o conteúdo,
de todas elas, que se questione a vacinação durante a pandemia, a vigência da pandemia, porque vacinas são instrumentos de prevenção de doenças, não são instrumentos de tratamento, né? E elas nunca foram objetos de tratamento em nenhum momento da história médica, até hoje, exceto agora. Nós precisamos exigir transparência dos processos, né? Não existe, por exemplo, no site de notificação de eventos adversos, a real noção de qual é a situação dos eventos adversos no Brasil, com inúmeros estados em que o número 0 seguramente não reflete a realidade da ocorrência dos eventos adversos. Nós precisamos de monitoramento real e responsabilização sobre os eventos adversos e repudiar veementemente a vacinação como instrumento de controle social, com a organização e aceitação desse passaporte sanitário e da obrigatoriedade da vacina como o entendimento de que são medidas abusivas, restritivas das nossas liberdades individuais. Então, eu deixo aqui essa mensagem que não podemos aceitar esse passaporte de imunização, não existe possibilidade de aceitar controle estatal sobre o seu corpo, até porque as pessoas são diferentes, elas têm condições genéticas diferentes, elas têm condições metabólicas, condições inflamatórias, uma série de condições que devem ser avaliadas individualmente e que você não pode ser obrigado a ser inoculado com qualquer substância sem o seu consentimento, sem que você entenda o real risco que você pode correr de compromisso definitivo da sua saúde, né? E muito menos que nós tenhamos que aceitar que grávidas e crianças e adolescentes sejam inoculados com substâncias experimentais inseguras nesse momento do conhecimento. Então, as vacinas experimentais com riscos desconhecidos obrigatórios, elas não são aceitáveis, né? E, para terminar... em relação à questão das grávidas, né? Nós não temos estudos suficientes que atestem a segurança de nenhuma das vacinas disponíveis atualmente contra a Covid-19, em função do tempo insuficiente de desenvolvimento das vacinas e de farmacovigilância para aplicação em grávidas, puérperas, lactantes e crianças, bem como sobre o impacto na fertilidade feminina. Existem riscos reais de óbito materno e fetal, né? De doenças autoimunes, de doenças neurodegenerativas, doenças psiquiátricas, incluindo transtornos do espectro autista. Isso em relação a vários artigos que nós já levantamos e estão sendo colocados. Então, apenas para terminar, eu gostaria de deixar aqui a lembrança do episódio da talidomida, que aconteceu entre 1956 e 1962, né? Estamos falando de 70 anos atrás, praticamente, em que a talidomida surgiu como uma droga nova, que era usada como ansiolítico, e depois se percebeu que ela também tinha um suposto benefício de aliviar as náuseas da gravidez. Ela foi altamente veiculada como segura, e o que nós vimos foi uma geração inteira de crianças, 40% de óbitos, né, fetais, ou dentro do primeiro ano de vida dessas crianças que conseguiram nascer, e as que sobreviveram com a focomelia, essas deformidades nos membros superiores e inferiores. Então, diante do exposto, faz-se imperiosa a necessária aplicação imediata do princípio da precaução e a suspensão da recomendação das vacinas contra a Covid em grávidas, puérperas, lactantes e crianças. Nós não temos estudos suficientes nessas faixas etárias, nesses grupos, né, de pessoas, né? Então, terminando, na gravidez, nós estamos falando de, no mínimo, 2 vidas, além do pai, da família, de todas as pessoas envolvidas, né? E eu quero terminar dizendo exatamente isso, que a vida
vale a pena ser vivida apesar de todas as suas dificuldades, tristezas e momentos de dor e angústia. O mais importante que existe sobre a face da Terra é a pessoa humana. E surpreender o homem no ato de viver é uma das coisas mais fantásticas que existe. Portanto, nós precisamos sensibilizar as pessoas, esclarecer. E eu quero deixar aqui, que, para quem não sabe, que já existe uma associação fundada, que se chama Abravac, no Acre, que foi fundada por pais e mães de crianças e adolescentes vítimas da vacina HPV, que essa associação foi fundada com o objetivo de ser uma associação representativa nacional, e ela está aberta, funcionando justamente para discutir essa questão da obrigatoriedade dentro de várias outras, né, situações. Então, existem medidas práticas que eu gostaria de sugerir a vocês, nós vamos conversar um pouco, que é justamente como fazer esse processo de esclarecimento para as pessoas, mostrando o risco que nós estamos correndo, e principalmente nesses grupos onde não houve estudo necessário que garanta nem a eficácia, nem a segurança mínima necessária. Então, por enquanto, era isso. A minha ideia é que nós possamos, diante desse conhecimento, fazer o processo de sensibilização dos assessores, dos políticos, dos deputados que vão julgar esse projeto de lei 5555, que criminaliza a situação dessa vacinação obrigatória em momento de pandemia da Covid-19. Então, era isso que eu tinha a dizer. A ideia é que nós possamos, com uma lista dos assessores, dos gabinetes, dos deputados que vão julgar, vão aprovar esse projeto 5555, né? E tudo indica que ele será aprovado, porque a maioria dos políticos desconhece esses riscos. Então, o que nós temos é uma situação extremamente grave em que simplesmente os políticos que, teoricamente, deveriam nos representar, eles aprovam sem saber exatamente o que eles estão aprovando, né? O risco que isso representa para a nossa saúde como um todo. Então, a ideia é que, diante de uma informação, um kit de informação, a gente possa telefonar para os assessores, pessoas de cada estado comecem a ligar e dizer: olha, eu estou preocupado com isso, eu gostaria de falar com o deputado do meu estado, e existe esse tipo de informação assim, 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 né? E vamos organizar essa informação para que isso comece a ficar disponível para cada um de vocês, dos 28 que estão aqui hoje, e possam fazer esse papel de ligar e cobrar a responsabilidade do deputado do seu estado, né? Então, imagine que 100 pessoas vão ligar e falar com o deputado X do seu estado, né? Então, você vai falar com o seu primo, com a sua avó, com o seu amigo, com quem quer que seja, com a sua namorada, com o seu marido, e falar: olha, eu vou ligar, você vai ligar também, o outro vai ligar, e assim por diante. 100 ligações para cada deputado. Quando eles começarem a receber essas ligações, porque o que dói no bolso de qualquer político é a aprovação popular. Então, se eles tiverem dúvidas sobre como a população está aceitando ou não esse determinado projeto de lei absurdo, eles vão, talvez, reconsiderar, e a chance que nós temos de impedir que esse projeto de lei seja aprovado, como foi o anterior aprovado por unanimidade por 72 senadores no Senado, né? Então, nós temos que agir rapidamente como os pequenos dinossauros carnívoros, colocando em prática todas essas ações, sugestões de ações que eu imaginei, discutindo com o grupo, a partir de várias conversas, e nós estamos, nesse momento, precisando agir para evitar que nós sejamos obrigados a fazer essa vacinação compulsória e
que vai nos colocar todos em risco. Eu vou desenvolver agora com algumas pessoas, né? A gente criou um grupo e vamos só refinar esse material para que ele fique como um kit, que a pessoa ligue e cobre a responsabilidade do deputado do seu estado, né? Tem o telefone, tem as redes sociais do deputado, Facebook, Instagram, Twitter, tudo organizadinho, e aí essa pessoa só vai ter que tomar 10 minutos, 15 minutos no máximo do seu tempo e cobrar a responsabilidade, falar, olha, eu estou vendo que essas vacinas têm problemas, não sabemos sobre o conteúdo, não sabemos o que pode acontecer no médio e longo prazo, né? Não tem estudo de segurança em grávida, não tem estudo em criança e adolescente, não tem estudo em mulheres que amamentam, não existem estudos sobre a segurança na fertilidade feminina e masculina, ou seja, nós estamos potencialmente comprometendo o futuro do Brasil de forma irreversível com o uso irresponsável, aplicação irresponsável desse tipo de produto que não teve o mínimo de tempo suficiente para que a segurança seja garantida, né? Então, os deputados, eles precisam saber disso. E se 50, 60, 100 pessoas diferentes ligarem e falarem no gabinete, e falando, eu tenho preocupação com essa vacina, eu tenho preocupação com essa vacina, por favor, me apresente, peça análise do conteúdo, peça acesso ao contrato, né? Faça alguma coisa, porque eles são os nossos representantes legais, não é? Então, se nós, como povo, como população brasileira, começarmos a cobrar a responsabilidade, eu tenho certeza que nós temos chance efetiva de barrar essa obrigatoriedade, principalmente a criminalização do fato de você não querer ser inoculado com uma substância desconhecida, né? Principalmente as vacinas de RNA mensageiro, aliás, todas, mas as de RNA mensageiro realmente extremamente mais preocupantes ainda. Então, era isso. Nós vamos passar essas informações nos grupos, né? A ideia de deixar esse vídeo gravado é justamente poder replicar depois para pessoas que nós tenhamos confiança de que vão entender e não vão fazer mau uso disso, né? Porque realmente nós estamos falando de preservar a vida humana, a vida dos brasileiros, da população brasileira, de todos nós, na verdade, mas em especial das mulheres grávidas e das crianças e adolescentes. Doutora, a Edilene está perguntando aqui, deputados estaduais e federais? O projeto no deputado federal, né? Mas eu acredito que se nós tivermos os deputados estaduais conscientes, obviamente eles fazem parte de um partido, né? Então, se esse assunto começar a ser veiculado no meio político, eles seguramente vão ter que se posicionar. Então, mas o foco principal nesse momento, em função do pouco tempo que nós temos para barrar essa obrigatoriedade, é justamente o foco nos deputados federais, né? A Câmara Federal, que está lá com mais de 500 deputados, e aí nós temos que identificar nessa lista que nós já produzimos os deputados do seu estado. Você vai ligar para o deputado do seu estado e falar para ele, olha, eu estou insegura com esse tipo de conduta e eu quero que você, como meu representante, tome uma atitude, peça acesso ao conteúdo, peça acesso ao contrato, me dê a garantia que eu não vou sofrer um evento adverso que vai comprometer a minha qualidade de vida, né? Ou que realmente seja seguro o suficiente que eu não corro o risco de morrer em tomando esta coisa, né? Então, isso precisa ficar bem claro, eles precisam entender que nós sabemos o que isso representa, entende? Então, exatamente isso a ideia é que, como nós vamos fazer esse ajuste fino da organização e, basicamente, explicar o trabalho, na verdade, a defesa da sua vida e da sua família que você vai precisar fazer, tomar a atitude de pegar o telefone,
mandar um e-mail e cobrar o posicionamento do seu deputado do seu estado federal. Eles precisam ter noção, né? Já sabem, por exemplo, o Guilherme Fiuza sabe do caso do óbito da grávida, que era promotora de justiça, com 35 semanas de gravidez. Então, ele escreveu um texto bem contundente sobre isso, porque as pessoas costumam gerar essa argumentação, fala, olha, de milhões de doses de vacina morreram só 200, mas essas 200 pessoas, elas não precisariam ter morrido, né? Porque existe tratamento à doença, existe tratamento. Então, a politização e a falta de acesso ao tratamento imediato com os medicamentos reposicionados gera essa ansiedade. Então, nós tem que ficar bem claro que se houvesse tratamento, houvesse outro tipo de postura em relação à abordagem da doença, não teria terreno para fazer aprovação emergencial extremamente rápida de vacinas experimentais, né, de substâncias, de injeções experimentais com conteúdo, com objetivo genético, que nós não sabemos qual é o impacto da incorporação dessas informações genéticas. Isso é terapia gênica, né? Isso não é uma vacina clássica, no sentido que nós conhecemos como vacinas, entendem? Então, esse é um problema. Nós estamos potencialmente, a brincadeira de virar jacaré, né? Ela é uma brincadeirinha, assim, mas ela não é de todo absurda, entende? Então, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer com essas incorporações de material genético de adenovírus, de chimpanzé, de célula fetal abortada, de organismos geneticamente modificados, de fitas de RNA mensageiro encobertas com partículas nanolipídicas, né? A quantidade de pessoas que estão, vídeos que estão circulando aí de magnetização de pessoas, isso é algo totalmente novo, né? Isso não, em teoria, não acontecia antes, está acontecendo agora com o advento dessas supostas vacinas da Covid. Então, nós temos que ter noção de que nós estamos vivendo uma outra realidade, que isso não é qualquer outra coisa menos uma vacina clássica, né? Então, esse ponto tem que ser alertado e tem que ser abordado. Nós não podemos servir de cobaias quando não existiram testes suficientes, no mínimo em animais. As vacinas de RNA mensageiro, como a Pfizer, os animais morreram. E esses dados não estão disponíveis, né? Os estudos que há 2 semanas liberaram de nanopartículas feito pelos japoneses, um documento secreto da Pfizer que vazou, mostra o acúmulo dessas nanopartículas lipídicas de gordura, micropartículas se acumulando em fígado, baço, glândula suprarrenal e ovários em 24 horas. Ou seja, a ideia da vacina de que a vacina fica no sítio da injeção no braço não é mais verdade. Essas substâncias estão circulando pelo corpo, se depositando em outros órgãos, e nós não sabemos quais são as repercussões esperadas desse acúmulo em outros órgãos, inclusive passando a barreira hematoencefálica e acumulando no cérebro. Quer dizer, por que motivo essas substâncias foram colocadas nessas vacinas? Isso precisa ser esclarecido, não há necessidade disso, né? Na vacina convencional, você aplica no braço, o sistema imunológico é ativado para reconhecer no sítio da injeção. E, a partir dali, ele fabrica o anticorpo. No caso da vacina da Pfizer, do RNA mensageiro, você vai induzir a suposta vacina, né? A Pfizer, ela pega a fita de RNA mensageiro, ela entra na célula, manda a sua célula fabricar a partícula do vírus. A partir daí, depois que você vira uma fábrica de vírus, aí sim o seu sistema imunológico vai fazer você fabricar anticorpo. Quer dizer, nunca se fez isso antes na história da medicina. Vocês entendem como isso é grave? Quer dizer, e fora essa situação potencial de que esse indivíduo, que ele se torna um produtor de partícula viral
que agora já está sabendo que as partículas virais, a proteína spike do vírus, as anteninhas do vírus, aquelas espetadinhos assim, né, do que o vírus tem, eles são tóxicos, né? Então as pessoas estão... Quantos casos nós estamos vendo agora na literatura de pessoas que tomaram a primeira dose, que seja, a segunda dose, e elas adoecem de Covid e morrem, né? Então, esse tipo de situação, ela precisa ser investigada de forma responsável pelo governo. É preciso ter transparência no site de monitoramento de farmacovigilância. Se nós não tivermos acesso a esse tipo de informação de qualidade, não se toma decisão com informação errada, né? Como é que as pessoas vão acreditar que essa vacina é realmente segura se... Imagine a quantidade de gente falando desses casos nos grupos de WhatsApp. A maioria dos estados brasileiros, na data de hoje, não tem um caso sequer de notificação. Quer dizer, como é que você... O estado do Acre já morreu, gente. É só pesquisar. Um exemplo, é um estado que está sem nenhuma notificação, né? E lá, se você entrar, Acre, óbito, vacina, eu já vi pelo menos uns 4 casos. Inclusive, o representante da comunidade indígena lá, que foi o primeiro vacinado no Acre, ele morreu depois da vacina. Então, essa situação, ela precisa ser esclarecida, a gente precisa ter acesso à informação, a Anvisa precisa ser questionada, o Ministério da Saúde, principalmente na questão da vacinação de grávidas e crianças, ele precisa ser questionado, porque isso é literalmente inaceitável, não é aceitável em hipótese alguma, né? Agora, a saga dessa vacinação em adolescentes, quer dizer, essas crianças, né, nessa faixa etária de puberdade, elas estão em pleno desenvolvimento dos órgãos, ação hormonal, ganho de massa muscular, sabe lá o que a colocação de uma vacina Pfizer, de RNA mensageiro, vai fazer num indivíduo desse, nessa idade, com explosão hormonal, com testosterona aumentando, né, sendo um hormônio altamente anabólico que faz a pessoa crescer, ganhar músculo, se desenvolver. Então, tudo isso, principalmente pelo fato de não existir estudo nessa faixa etária. Não existe como você indicar nenhum medicamento se você não fez estudo prévio. Isso é um absurdo completo e inaceitável, entendem?